Por que será que as dores são mais comuns em mulheres a partir dos 40 anos de idade? Esse é o tema da nossa live de hoje, na qual nós vamos conversar com a doutora Bernadette Nonemacher, médica ginecologista, especializada no tratamento do climatério. Ela vai responder perguntas juntamente comigo, as perguntas que vocês vão encaminhar para a gente, algumas perguntas já foram encaminhadas. Ela já entrou aqui na live, doutor Gustavo, minha mãe está aqui presente também, doutora Jaque, doutora Camila, obrigada, Morgana, minha colega lá do curso da pós, do Lair. Quem mais aqui? A Nalva, Leia, Ana Carneiro, obrigado pela presença, Isa, várias pessoas já entrando aqui. Eu já vou liberar aqui a entrada da doutora Bernadette para poder responder essas perguntas. Você tem aqui o botãozinho embaixo, aqui o balãozinho da interrogação, no qual você pode mandar a sua pergunta. Ei, Bernadette, tudo bem? Boa noite. E aí, Otávio? Finalmente chegou essa data importante aí, hein? Não é? Muito legal. Obrigado pela presença, obrigado por ter aceito o convite. Né? E hoje nós vamos ter um tema aqui que eu acho que é um tema, talvez um dos mais comuns aí dos nossos consultórios, né? São pessoas, né, que nós atendemos todos os dias, que mandam para a gente aí vários questionamentos a respeito dessas dores, né? Que são mais comuns nessa faixa etária. E eu acho que é uma área que nós, né, médicos, precisamos entender, precisamos principalmente esclarecer melhor a população, não é isso? Para começar a live aqui, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te seguem. Isso. E eu queria que você também se apresentasse, depois que eu tenho várias seguidoras minhas que estavam ansiosas por essa live, também querem conhecer um pouquinho de você, tá? Então, meu nome é Bernadette Nonemacher, eu sou médica ginecologista, só faço mais ginecologia na atualidade, não faço mais obstetrícia. E entrou aí a... Peraí, que eu vou fechar. Vamos fechar. Pronto, Isso. Pronto. Desculpa. E conheci o doutor Otávio na pós-graduação do doutor Lair Ribeiro, né? Nós somos colegas lá da pós-graduação. E então foi muito bacana, porque eu já logo de cara disse, não, eu quero fazer uma live com o doutor Otávio também, né? E já estamos aqui, graças a Deus, conversando. Além de ginecologista, Otávio, eu já fiz a pós-graduação do doutor Ítalo Rachid, né? Eu fiz uma pós-graduação também nos Estados Unidos com o doutor Deepak Chopra em Ayurveda, em saúde perfeita, em meditação. Então, eu também segui para essa outra linha de autoconhecimento, de autoentendimento. E não parei mais, né? A gente começa a fazer, você sabe, a gente faz um curso aqui, um curso lá, fiz curso de ozonoterapia, estou sempre fazendo alguma coisa também para aprender, mas agora estamos na pós do Dr. Lair. Mas eu quero te contar uma coisa muito peculiar. Quando eu tinha 35 anos de idade, fazendo, né, a ginecologia, ainda na época fazia obstetrícia, eu era usuária, eu tinha colocado o Dilmirena. E o Dilmirena, ele é um DIU de progesterona, que ele faz o bloqueio do ovário para que você não ovule. Você não ovula, automaticamente também você diminui seus níveis de estrogênio, de testosterona, e não está produzindo progesterona. E eu comecei com dores articulares em dedos. Na época, Dilmirena, fui para um congresso de menopausa, me lembro que foi em Buenos Aires, na Argentina. E lá, eu com dores articulares, passando creminhos anti-inflamatórios nos dedos e tal. E lá, eu vi lá um título de uma palestra que era sobre estrogênio nas dores articulares. Isso me chamou muito a atenção. E eu fui assistir essa palestra, aonde então um especialista internacional mostrava que a deprivação do estrogênio, né, na nossa vida da mulher é um dos fatores desencadeadores das dores articulares. A partir daí eu comecei a usar estradiol, na época tinha o Rizelli, que era um implante estradiol, que depois sumiu do mercado,
e comecei a usar cremes transdérmicos de estradiol e as minhas dores sumiram, porque eu fiz uma investigação com um reumatologista e não tinha nenhum problema reumatológico. Somente o estradiol sumiram as minhas dores, tá? Então, só para você entender por que eu estou aqui hoje conversando com você, porque começou em mim. E eu fui aprendendo, né, a partir disso tudo para estudar e para poder trazer mais qualidade de vida para as mulheres que nos procuram, tá? Eu queria que você se apresentasse para as minhas seguidoras também. Então, prazer, todos vocês estão aqui presentes hoje. Meu nome é Otávio Mello, sou médico ortopedista. Eu atualmente trabalho em Belo Horizonte, atendo também em São Paulo. Também sou colega aí da doutora Bernadette, lá na pós-graduação, doutor Laí Ribeiro. E hoje o meu foco, basicamente, eu fiz uma residência médica, né? Na época era especialização, mas durante o ano que eu estava cursando lá, ela foi acreditada como residência em clínica da dor. E durante esse período de clínica da dor, da formação, comecei a observar que muitas das dores que as pessoas se queixam, o tratamento nem sempre é cirúrgico, né? Que o ortopedista ele é muito formado sobre as soluções cirúrgicas. E aí eu comecei a estudar sobre a parte de metabolismo, sobre a parte de medicina funcional, sobre suplementação, né? E eu falo que isso é um caminho sem volta, né, Bernadette? É um caminho Uma vez sem que nós volta. entender o que está acontecendo, né? Tratar a causa e não tratar mais só o sintoma, eu falo que é um portal praticamente que se abre na vida do médico e ele começa então a compreender o porquê que a dor está acontecendo e atuar sobre a causa da dor é muito gratificante, é muito realizador, porque nós conseguimos trazer praticamente uma solução definitiva para o paciente, né? Uma vez que a maioria das vezes o uso de anti-inflamatórios, corticoides, analgésicos são paliativos, são tratamentos sintomáticos que não trazem resultados a longo prazo. Então, a partir daí, eu comecei a estudar um pouco sobre medicina regenerativa, sobre a parte hormonal, sobre a parte nutricional, sobre questão de comportamentos e hábitos de vida. Eu falo que isso hoje é o que me move, é o que me motiva e é o que eu ofereço para os pacientes no dia a dia. É justamente essa compreensão. É parte do autoconhecimento também, né? Eu acho que não tem como desvincular essas questões, né? O ser humano é um só, né? Corpo, mente, espírito, né? A matéria, energia, sentimentos, pensamentos, emoções, eles estão muito interligados. E esse é o motivo, né? Que então eu fui conhecendo em várias pessoas ao longo da minha vida que tem também um caminho semelhante, uma abordagem semelhante para tantas doenças que parecem ser diferentes, mas que no fundo elas têm uma causa em comum, né? Elas possuem aí vamos falar assim, uma mesma origem. E quando nós começamos a tratar os pacientes pela origem desses problemas, as coisas se resolvem com muito mais facilidade, né? Tô vendo aí tem quase 150 pessoas na live, né? Uma audiência muito boa, né? Essa live ela tem como objetivo esclarecimento, né? Trazer informações para que as pessoas possam então viver melhor, melhorar a sua qualidade de vida. Quero fazer um convite aqui para cada um de vocês para clicar no aviãozinho embaixo, né? E chamar mais pessoas para vir para essa live. Tô vendo vários pacientes aí, parceiros, né? O Márcio, meu professor de judô, sensei, está lá no campeonato. A Cleia, tem várias pessoas aqui que são pacientes. Faz o seguinte, quem for paciente meu da doutora Bernadette, dá um joinha aí nos comentários, só para a gente ter uma ideia, quem está aqui que já conhece, né? Porque as Isso. pessoas que conhecem esse tratamento sejam muito bem-vindos, né? E hoje nós vamos aprofundar nesse tema que é um tema tão importante, tão relevante aí na vida das pessoas e por isso também relevante para nós, né, Bernadette? Como médicos, nós temos que cuidar daquilo que realmente importa para os nossos pacientes, né? Isso. Otávio, eu também, por um tempo bem grande, eu fui a ginecologista do Spa Tour Life, aqui na cidade de Montenegro, que é o spa do Dr. Vitor Sorrentino, do Dr. Edio, e aí comecei a trabalhar na clínica do Sorrentino também. Aqui em Porto Alegre eu sou ginecologista, trabalho lá com o Dr. Vitor, o Dr. Guilherme, a turma toda, né? E também atendo no Instituto Burman e Bastos. Então, são locais onde a gente faz justamente essa medicina funcional integrativa, né? Onde nós trocamos com colegas e um ajuda o outro, justamente como você colocou, para que a gente saia um pouco dessa
dessa medicina que era só dar remédio. Mas, Otávio, na sua área, agora vamos pegar a sua área. Você é ortopedista. A sua área é campeã de dar medicamentos para tratar dores. Então, eu vejo assim pacientes minhas que vão no médico ainda convencional, é o anti-inflamatório, é o analgésico, são as infiltrações com corticoide, né? Não digo que a infiltração não seja necessária em alguns momentos em que é importante ser feita, mas e aí automaticamente, quando essas pacientes estão tomando todos esses medicamentos aí para dor, porque as mulheres realmente têm dores crônicas, né? E aí, se a gente vai começar a olhar assim, a causa dessas dores crônicas, né? A mulher tem a gestação, né? Então, já durante a gestação, ela tem uma sobrecarga, né? Claro que os hormônios dela aumentam e tudo mais, mas ela tem uma sobrecarga onde ela praticamente é espoliada em vitaminas, em minerais, em suplementos. Na nossa época, das mulheres que estão na minha faixa etária, entre 50 e 60 anos, a gente não fazia suplementações adequadas, então essas mulheres já ficavam deficientes, né? Já perdiam muito cálcio, já perdiam, os ossos enfraqueciam, as cartilagens enfraqueciam, e aí o peso de uma gestação e tudo mais. E aí depois a amamentação, que era mais um tumor, espoliando, retirando tudo das mulheres, né? E às vezes um filho depois do outro. E aí daqui a pouco a mulher, pimba, carregando filho para lá e para cá e tal, hérnia de disco, né? E aí começa, então já está desgastada a coluna, má postura, todas essas questões. E aí a mulher começa com dores, né? E eu vejo assim que mais adiante começam as outras dores do quadril, dos joelhos e tudo mais. Mas a coluna, eu acho que é número um, né? Eu não sei, estou errada, você que entende É mais do muito... que eu. A coluna realmente, vamos falar assim, é a campeã de dores crônicas e existem várias causas para essas dores crônicas, né? Eu falo que assim, a principal causa de dor na coluna é um desequilíbrio muscular, né? Uma perda de massa muscular que vai ocorrendo, e nós vamos falar sobre isso aqui ao longo da live, explicar o porquê que essa perda de massa muscular ocorre, uma fadiga da musculatura, e isso vai levando a um desequilíbrio que sobrecarrega as articulações, sobrecarrega os discos, que são os amortecedores da coluna, ficam localizados entre as vértebras, que são os ossos que formam a coluna vertebral. Além disso, a coluna tem uma característica que é por onde passam os nervos, que são responsáveis pela mobilidade, né? Então, os nervos que saem da coluna e que vão para as pernas, que vão para os braços. Então, assim, nós temos várias situações na coluna aí que levam. Eu falo que é o seguinte, o joelho nós temos dois, né? Mas nas vértebras são duas articulações. Nas vértebras são 33 vértebras que se articulam entre si. Então, estatisticamente falando, né, são muito mais articulações para sofrer. A sobrecarga, quando ocorre na coluna, ela é muito, as articulações são muito menores. Então, quando a pessoa tem uma sobrecarga de peso, seja por uma obesidade, seja por uma fraqueza muscular, seja por causa de postura inadequada, né? E durante, né, você citou aí, muito interessante, a questão da amamentação, que a mulher passa muito tempo segurando o filho ali numa postura que nem sempre é Uma adequada. postura, isso. Isso, uma postura com a coluna curvada, né? Ou seja, com os braços segurando o bebê no colo. E, enfim, existem diversas situações aí que levam justamente a esse desequilíbrio, né? Ou seja, que, na verdade, toda doença é um tipo de desequilíbrio, né? Então, Sim. nós vamos falar um pouquinho sobre essas possíveis causas e vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer para evitar que isso aconteça, que eu acho que é o principal, né? A doutora Bernadette citou aí a questão do cálcio, por exemplo. Antigamente era muito comum as pessoas tomarem cálcio como suplementação, né, Bernadette? Como única suplementação. E hoje nós sabemos que existem alguns riscos, né? Não é todo suplemento que pode ser usado para toda pessoa. Isso tem que ser feito de uma Claro. maneira muito personalizada, muito personalizada. Né? Um cálcio utilizado por uma pessoa que não precisa de suplementação de cálcio pode levar a prejuízos para a saúde, como calcificações de artérias, formação de cálculos, que são pedras nos rins, né? Entre outros diversos fatores aqui. Então,
são evitáveis, são preveníveis, né? E principalmente com relação especificamente da menopausa, essa questão da diminuição dos hormônios que vai ocorrendo com o passar da idade vai levando a alterações metabólicas, né? No corpo todo. Eu falo que o hormônio é muito importante, né? É interessante até que quando eu era estudante de medicina e residente de ortopedia, existia um mito, né? Um pensamento, uma crença que era ensinada para nós, médicos, de que, não, que o hormônio tinha riscos na suplementação de hormônios, né? Que tomar Isso, hormônio poderia causar câncer, poderia levar a problemas de saúde, quando na verdade esses hormônios, quando bem utilizados na dose correta, na forma correta, né, ele traz mais benefício do que prejuízo. Né? Então hoje, né, quem tem alguns pacientes minhas aqui, né, a Nath Freitas está falando aqui, ó, que estava com procedimento cirúrgico no joelho marcado, fez o tratamento conosco, ficou livre da cirurgia, obrigado, né, Nath? E várias outras pessoas que têm esses testemunhos, que vão dar aqui hoje, vão colocar aqui nos comentários, né, e podem colocar nas perguntas também. Mas vamos dizer que o tratamento, quando acertado, quando a causa identificada, quando os exames mostram que há uma deficiência hormonal, né, o que eu falo que são níveis, né, existem níveis fisiológicos, que é aquilo que é necessário para a pessoa viver com saúde. E se esse nível está abaixo do fisiológico, vai haver uma deficiência. Então não é fazer o uso de hormônio acima do fisiológico, acima do que é necessário. Que aí sim, todo o excesso também pode causar uma doença, assim como a falta. Né? Então é claro. trazer o nível necessário, o nível saudável, para que ela possa então viver com longevidade, viver com saúde. Né? Tem uma frase, citou o Dr. Ítalo, né? Eu não fui aluno dele, mas eu vi uma aula muito interessante dele no congresso, que ele fala o seguinte: antigamente as pessoas achavam que a falta de hormônio era uma consequência do envelhecimento. E existem hoje, né, vários trabalhos que mostram que talvez seja o oposto, né? O envelhecimento é uma consequência dessas diminuições de hormônios que nós vamos observando. E várias doenças são causadas por isso, né? Então, você veja, Otávio, a mulher, ela começa, às vezes, com 14 anos, a usar pílula anticoncepcional oral, certo? A pílula anticoncepcional oral, igual, como eu falei há pouco, do DIU, esse com progesterona, que é o Mirena, eles bloqueiam o nosso ovário. Então, essa mulher já começa muito precocemente com diminuição de testosterona, porque se você dosar, né, você sabe que você faz isso também, se a gente dosar a testosterona de uma mulher de 20 anos que está em uso de anticoncepcional oral, a testosterona dela vai estar super baixa, vai estar compatível com uma mulher na menopausa. Então, e ao mesmo tempo o nível de estradiol da usuária de anticoncepcional também vai estar baixo, porque o que ela vai ter circulando no corpo dela é um hormônio sintético, que é o etinilestradiol. E como a gente sabe que os hormônios são mensageiros, chaves que vão tentar entrar numa fechadura, e quando essa chave é diferente, que é o caso do hormônio sintético, ela não vai ativar nesta fechadura a mesma mensagem que o hormônio natural iria ativar. Então, automaticamente, esta mulher já fica deficiente em vários fatores que essa célula deveria estar produzindo, que esse hormônio iria ativar no corpo dela. Então, toda mulher usuária de anticoncepcional oral vai ter várias deficiências hormonais. E aí, se você olhar concomitantemente a vida da mulher hoje em dia, que tem muito estresse, né? Isso você vai concordar comigo. Nós temos o hormônio cortisol e muitas vezes elevado, elevado, elevado. O próprio hormônio cortisol já bloqueia os nossos hormônios sexuais, bloqueia nosso hormônio de crescimento, bloqueia o nosso funcionamento do nosso ovário adequadamente, bloqueia a liberação dos hormônios da nossa tireoide também, porque a nossa tireoide precisa de nível correto, equilibrado de cortisol, assim como ela precisa de progesterona natural para funcionar adequadamente. Então, essa mulher já começa a ficar com deficiências hormonais, mesmo quando ela é mais jovem. Quando ela chega, então, 40 anos, né, que está batendo na porta aí de maiores mudanças hormonais naturais, né? Naturais eu digo porque
eu não gosto dessa palavra, a queda hormonal, ela não é natural para nós, ela acontece, ela é fisiológica. Mas, graças a Deus, nós podemos, hoje em dia, manejar o natural e melhorar o natural, né? O fisiológico, com as reposições, né? Com os tratamentos que a gente faz. Então, quando essa mulher chega nessa fase, estresse crônico, uso de anticoncepcional oral, ou mesmo que ela tenha parado, o corpo dela está mostrando que ela tem vários desequilíbrios, né? No caso da parte minha, ginecológica, sangramentos aumentados, aparecimento de miomas, dores de cabeça, TPM exacerbada. E aí, junto com isso, começam as questões também de sono, essa mulher já não dorme tão bem, e daí por diante ela vem se queixar de dores articulares daqui a pouco, né? Algumas mandaram perguntas aí para mim, mas para você, né? Tem dor no braço, tem formigamento, né? Então, possivelmente aqui coluna, e aí também dores nas vértebras, nervo ciático, é a grande queixa delas. Fale um pouquinho para nós aí. Então, essas dores, né, elas começam a ficar mais comuns e é muito interessante que existe um diagnóstico que é muito, vamos falar assim, prevalente, né, muito comum em mulheres de faixa etária, que é o seguinte: então você tem fibromialgia, né? Tudo vira fibromialgia, né, Bernadette? É. E aí é interessante que eu sempre falo, porque existe uma grande diferença entre o que é realmente uma fibromialgia e o que é um quadro de fadiga crônica, né? A fadiga Tá. crônica ela envolve sintomas neurológicos, envolve sintomas digestivos, envolve sintomas comportamentais, né? Então, assim, nós vamos tendo ah, diversas manifestações sistêmicas, ou seja, é uma resposta que está no corpo todo. Uma das possibilidades que nós vemos que ocorre com maior frequência são uma doença, por exemplo, uma doença que é nas articulações, que são as artroses, que também vão ficando mais comuns com esse passar da idade, que são desgastes que vão ocorrendo na articulação, né? E esses desgastes na articulação também têm a ver com as deficiências hormonais. Então, nós vamos explicar. Você falou sobre hormônios, falou sobre o estradiol, né, sobre a diferença do estrogênio. Né? Tem muitas pessoas aqui que não sabem diferenciar, Bernadette. Então, eu acho que vale a pena a gente esclarecer aqui a diferença do estrogênio para a estrona, para o estradiol, para o estriol, mas eu vou deixar para você falar a respeito disso, porque é Certo. uma área mais que eu acho que você está mais apropriada para explicar a diferença desses hormônios aí para as pessoas que nos acompanham. Então, olha, a gente chama de estrogênios, os três tipos de estrogênios que o nosso corpo produz. Então, o principal e o mais potente é o estradiol, que é produzido a nível do nosso ovário, principalmente, né? E muito pouquinho na nossa suprarrenal. E aí nós temos um outro estrogênio que é um pouco menos potente, ele é 1/12 menos potente que o estradiol, que é a estrona, que também é produzida por aromatização no nosso ovário, né? E aí nós temos um terceiro estrogênio, que é o estriol, que é produzido no nosso fígado através de androgênios e de estrogênios. Então, esse estriol, ele é 1,80 vezes menos potente que o estradiol. E o estriol, ele é aquele estrogênio que é importante para a lubrificação vaginal, para prevenção de infecções urinárias crônicas. Então, a mulher ela precisa de todos esses estrogênios. O estradiol é o principal hormônio até você chegar na menopausa. Quando você chegou na menopausa, o estrogênio mais prevalente, porque vai diminuir a produção do estradiol, o ovário não vai mais estar produzindo, não tem mais folículos, né? Então, no momento que você amadureceu os últimos 900 folículos no seu ovário, você não terá mais produção de estradiol no seu ovário.
Aí a suprarrenal meio que assume o comando e ela vai estar produzindo principalmente a estrona, que é esse estrogênio que é 12 vezes menos potente do que o estradiol. E também um pouquinho do estriol, mas principalmente o fígado produzindo estriol. Então, nós vamos convivendo com esses hormônios, mas na grande maior parte das mulheres, a estrona sozinha e o estriol sozinhos não dão conta do recado. Porque aquele hormônio superpotente, que era o estradiol, ele diminuiu drasticamente no nosso corpo. E principalmente o estradiol, ele mantinha aquela qualidade que era você ter mais colágeno, né? Tanto na pele, como nas articulações, como né? Nos discos, em tudo mais. Assim como ele mantinha a nossa pressão arterial saudável, porque o estradiol é super importante para a nossa pressão arterial, ele relaxa os nossos vasos sanguíneos. Bem, o estradiol tem mais de 400 funções, eu teria que ficar a noite inteira falando só de estradiol aqui, e não é essa a nossa proposta. Então, com essa queda do estradiol, que também é o principal hormônio que nos avisa através dos calorões que ele está faltando, porque quando a mulher começa a ter calores, a gente consegue, repondo o estradiol, melhorar essa sintomatologia toda. Mas assim, olha, Otávio, algumas mulheres dizem para nós, inclusive, olha, eu não tive sintomas, eu estou, né, é uma minoria, menos de 30%. Eu estou passando bem a minha menopausa, eu faço muitos exercícios, tal e tal. Mas aí ela teve uma menopausa um pouco mais cedo, em torno de 45, 42. Aí a gente pede uma densitometria óssea, pimba, massa óssea lá embaixo, porque essas mulheres que tiveram menos testosterona durante a vida, que os estrogênios, já, né, principalmente o estradiol mais baixo, porque teve uma menopausa precoce, quando a gente vê, vai ter um declínio da massa óssea. E isso é outra confusão que as mulheres fazem, Otávio, que eu queria que você nos ajudasse aqui para esclarecer, porque as mulheres às vezes confundem artrose com osteoporose, né? Você diz, você tem na família osteoporose, ou uma osteopenia, ela diz, eu tenho muitas dores. Então, as mulheres confundem isso um pouco. Muito bom. Muito interessante. Eu acho que só para deixar registrado aqui para as pessoas que estão assistindo a live, que às vezes não têm muito conhecimento sobre esses assuntos, né? Existe uma diferença entre menopausa e climatério, né? Que a gente, como se fossem sinônimos, né, Bernadette? Mas temos médicos aqui assistindo, né? Pessoas que são da área de saúde, que eu acho que é interessante nós deixarmos esse ponto muito claro, né? A menopausa é um evento que ocorre, né? Ou seja, é a última menstruação da mulher, não é isso, Bernadette? Ou seja, assim como tem a menarca, que é a primeira menstruação, existe a menopausa, que é a última menstruação. O período que fica, né, ao redor dessa menopausa é chamado climatério, que é justamente o período onde ocorre o início da maioria desses sintomas, né? A doutora Bernadette já falou isso sobre a questão das ondas de calor, né? As alterações que ocorrem, e essas dores costumam ocorrer, então, nessa fase aí do chamado climatério, né? Com relação à osteoporose, eu até trouxe um modelo aqui de osso para mostrar. Então, o osso, ele possui uma parte que é chamada de osso cortical, né? Que é esse osso mais duro, que fica na parte de fora do osso. Aqui é como se fosse um osso cortado no meio. Ele possui essa parte interna aqui que é chamada de osso esponjoso. Esse osso esponjoso, ele é o que dá sustentação de carga para o peso do corpo, né? Então, uma vértebra, ela possui seu osso cortical e seu osso esponjoso. O fêmur possui osso cortical e osso esponjoso. A tíbia, né, o rádio, todos os ossos do nosso corpo, eles possuem essa diferença, que é o osso denso, que é o cortical, e um osso que nós chamamos aqui, então, que ele possui essas trabéculas ósseas, né? Quando a pessoa começa, então, passa pela menopausa e vai para o climatério, essa trabécula, esse osso esponjoso, vai ficando mais esparso, ele vai ficando mais frouxo, porque a pessoa vai perdendo essas trabéculas. Esse exame que a doutora Bernadette citou, que é a densitometria óssea, né, que é feita aí de rotina nas mulheres, né, em climatério, né, após a menopausa, ele serve justamente para identificar a densidade dessas trabéculas. Vou colocar aqui contra a luz, vocês veem que nesse osso que dá para ver a luz lá do outro lado,
né? E se eu colocar esse aqui, não dá para ver, né? Isso ocorre, então, essa diferença da densidade do osso é o que é chamado, então, de osteoporose, né? Existe uma fase inicial que é chamada de osteopenia, né? A osteopenia, eu falo que é uma osteoporose em evolução. É a primeira fase. Se não for cuidado nessa fase da osteopenia, essa doença vai progredir e pode levar até mesmo à ocorrência de fraturas. Ó, vou colocar o osso aqui de lado para nós possamos ver. Esse osso aqui seria um osso normal, esse aqui é um osso que sofreu um afundamento. Por quê? Porque perdeu a sustentação. Imagina eu colocando um peso do corpo aqui em cima, aqui tem muitas trabéculas e ele sustenta essa carga. Quando ocorre a osteoporose, então esse osso ele vai ficando mais frágil. E essas fraturas, elas podem ocorrer mesmo espontaneamente, sem esforço, sem trauma, sem quedas, né? Principalmente na região da coluna, que é uma das causas de dores nessas mulheres mais idosas, que vão ocorrendo dores, e aí vai a pessoa vai tomando uma postura mais encurvada para frente, né? Vai ficando, ó, nós chamamos de cifose, que é esse encurvamento da coluna, mas muitas vezes é porque as fraturas vão ocorrendo e vão deformando o osso, então ele vai ficando com formato de cunha, né? Ele vai ficando menor de um lado que do outro, e com isso a tendência é que ocorra uma curvatura devido a esse achatamento das vértebras. Esse é um dos motivos, né, que nós vemos muitas dores nos ossos. Mas existem várias outras possibilidades de causa que causam dores, né? Como, por exemplo, a artrose. Eu também trouxe aqui um modelo, né, que eu uso aqui no consultório para explicar. Então, né, Otávio, normalmente uma mulher que tem osteopenia ou osteoporose, se ela não tem fraturas, não é a osteopenia ou osteoporose a causa da dor, porque daí elas estão colocando até aí como perguntas para nós, né, para você, se por acaso a dor que ela tem em pernas, em coluna, em lombar, seria da osteoporose, né? Ou da osteopenia. Então, você pode responder aí. É muito interessante porque é o seguinte, para que um osso seja responsável pela dor, tem que haver alguma deformidade, alguma perda da resistência, tem que ocorrer alguma coisa que mude a estrutura daquele osso, né? Uma das principais alterações também que ocorre nesse período da vida, né? Isso aqui seria uma articulação do joelho, né? O branco aqui é o osso, e o que está em azul aqui é a cartilagem. A cartilagem é como se fosse um verniz que reveste a superfície das articulações para que um osso não entre em contato com o outro. Aqui embaixo seria o osso da canela, que é a tíbia, e aqui em cima o osso da coxa, que é o fêmur, né? E quando ocorre, então, a perda dessa cartilagem, desenvolve uma outra doença que é chamada de artrose, né? A artrose é quando essa cartilagem ela vai sofrendo aí um desgaste, né? E aí começa a ter um contato de um osso com o outro, né? Além disso, se nós compararmos aqui um de um lado para o outro, nós vemos essas pontas, essas quinas de osso aqui, olhando de lado, dá para ver bem, né? Que são chamadas aí popularmente de bico de papagaio, né? O nome técnico seriam osteófitos, que são deformidades que vão ocorrendo devido a esse desgaste. Então, essas alterações estruturais, anatômicas, que vão ocorrendo, elas são responsáveis por grande parte dessas dores, né? Então, a osteoporose é uma doença que ocorre dentro do osso esponjoso e a artrose, ela ocorre na articulação, na superfície onde existe a cartilagem, então vai sofrendo essa deformidade. E com esse, além da osteopenia, da osteoporose, da artrose, ainda existe uma outra situação que eu falo que é menos conhecida, mas que é igualmente grave, que é a chamada sarcopenia, que é a perda de massa muscular que vai ocorrendo. Ou seja, se nós fizermos aqui na clínica, nós fazemos para todas as pacientes na primeira consulta e nas consultas de segmento, um exame chamado bioimpedância, né? A bioimpedância nos ajuda a ver a composição corporal, que é a quantidade de músculo e o percentual de gordura que a pessoa apresenta no corpo. E o que é comum nós observarmos a pessoa que com o envelhecimento ela vai perdendo massa muscular. Então não é que ela emagrece, ela enfraquece. E uma pessoa mais fraca sobrecarrega mais as articulações, então que vai levar a esse estímulo de desgaste na articulação que vai precipitar, acelerar, na verdade, a evolução da artrose. Vai fazer com que o desgaste seja mais grave e mais precoce ainda. Não, super importante o que você está colocando, porque o sedentarismo é outro fator que acelera, vamos dizer assim, né,
essas dores nas mulheres, porque elas não compreendem isso. Às vezes tem dor, quero ficar quietinha, não quero me mexer. Só que quanto mais você fica sedentária, quanto mais parado você fica, como o doutor está colocando aí para nós, doutor Otávio, você vai atrofiando a musculatura. Em 48, no máximo, 72 horas, se você não fizer atividade física, você já está atrofiando. Nós tivemos, né, Otávio, agora numa das aulas do Lair, que ele estava trazendo para nós, que aos 50 anos nós temos a metade das mitocôndrias que nós temos com 20 anos de idade, com 25 anos de idade. Então, nós temos menos músculo, nós temos menos produção de energia, e aí nós estamos, querendo ou não, cada vez ficando mais fracos, né? Com menos mitocôndrias. Então, para que a gente possa continuar, eu sempre, às vezes até eu estou atendendo uma paciente, eu me paro de pé e caminho na frente dela e mostro assim, olha, para que você chegue aos 80 caminhando e não chegue numa cadeira de rodas ou com bengala, você precisa de músculo, que é a coisa mais importante para que você fique de pé, mantenha esse esqueleto de pé. E porque mulher adora se acomodar e eu não tenho tempo, eu não gosto. E aí eu digo, olha, não, essa frase eu não conheço. Eu não gosto, não existe no meu vocabulário. Preciso, né? A atividade física, ela é um tratamento, né? Ela é um remédio, né? Que Isso. a sarcopenia, a osteoporose, a artrose, o diabetes, a hipertensão, várias doenças, né? Podem ser tratadas com hábitos de vida saudáveis, alimentação, sono e atividade física. Eu digo sempre que é o tripé sobre qual qualquer tratamento tem que se apoiar, né? Ou seja, é necessário que nós levemos essa informação para as pessoas, que não adianta tomar remédio, não adianta fazer infiltração, não adianta querer, né, na primeira consulta que eu sempre, né, fico 1h30, né, dependendo do caso até 2 horas com o paciente, porque a gente precisa explicar. As pessoas, se elas não sabem que esses hábitos eles impactam diretamente na qualidade de vida do paciente, ou seja, com envelhecimento saudável, a pessoa não vai entender a importância disso, né? Então, a suplementação ela vem como uma segunda linha, a medicação talvez como uma terceira linha. Um procedimento de infiltração, a quarta linha. A cirurgia é sempre a última opção de tratamento, né? Então, eu acho que esse é o ponto que é necessário que as pessoas saibam, que não é que a cirurgia não é necessária. Algumas vezes ela pode ser necessária, mas ela não é a primeira opção de tratamento. E muitas das vezes, quando a pessoa vai para uma cirurgia, se essas outras 4 linhas de trabalho foram bem feitas, às vezes ela não precisa chegar nesse quinto estágio. Mas se ela for para esse quinto estágio com os outros 4 muito bem feitos, a recuperação do pós-operatório vai ser melhor de qualquer cirurgia, né, Bernadette? Cirurgias oncológicas não são diferentes, né? Cirurgias oncológicas não são diferentes, né? Então, a cirurgia ortopédica, isso que eu defendo muito e falo, né, com os médicos que vêm aqui, que participam da minha mentoria, né, que fazem o fellow aqui conosco e vão participar também da pós-graduação. Agora, né, eu acabei de lançar uma pós-graduação de ortopedia integrativa. Pois é, eu vi, né? Que é um Parabéns, curso, hein? Obrigado, que é um curso para trazer essa visão para dentro de uma especialidade que durante décadas ela ficou limitada apenas a tratar o raio-x, né, ao invés de tratar o paciente. E eu acho que primeiro a gente trata o paciente que tem uma lesão. Depois a gente pensa na lesão que esse paciente tem. A lesão é sempre a ponta do iceberg. Não existe artrose de joelho, artrose de coluna, artrose de quadril. A artrose ela está presente em todas as articulações. Ela pode se manifestar primeiro em uma determinada articulação. Mas se não for feito tratamento sistêmico, né, se for só colocar uma prótese, por exemplo, numa articulação sem tratar a causa que levou àquela artrose, a pessoa vai ter fatalmente artrose nas outras articulações também. Olha, bacana isso que você colocou, eu achei, eu vou usar essa frase para minhas pacientes, eu adorei, que você falou, você não tem uma artrose isolada, você tem uma artrose em todas as articulações. Se a gente fosse para as mulheres que estão nos escutando nessa live, especialmente para as mulheres, claro que ela serve para os homens também, que têm artrose e tudo mais, mas mulheres que já estão nesse período pré-menopausa, né, antes de
entrarem em falência ovariana, a gente chama menopausa, é a falência do ovário, o ovário parou de trabalhar. Então, até a menopausa é a fase pré do climatério e depois temos a fase pós-menopausa também, onde continua o climatério, que aí realmente a diminuição hormonal é mais drástica. E teve uma senhora que perguntou aí qual é a diferença de sarcopenia e osteopenia. A osteopenia é o osso que está enfraquecido e na sarcopenia é o músculo que está enfraquecido. E tudo isso consequência daquilo que nós estamos falando desde o começo da live, que é o envelhecimento, a diminuição dos nossos hormônios e todo esse processo, né? Então, a falta de atividade física, muito estresse, um sono que não é adequado. Fibromialgia. Quando eu fiz faculdade, essa palavra não existia, tá? E aí, depois começou a se dizer que sempre que o médico não sabia o que era, ele dizia que era fibromialgia, né? E muitas pacientes que têm essa dor generalizada, que é de tendões, que é de músculos, graças a Deus eu nunca tive, então eu não sei explicar direito em mim mesma, porque algumas coisas eu já tive de dores aí, nessa área aí, mas muitas pacientes me relatam, né, e tomam medicamentos. O que a gente... Então eu te perguntaria o seguinte, a paciente que tem fibromialgia, ela pode deixar de ter fibromialgia e se curar da fibromialgia, porque isso é uma doença ainda... Vamos ver o que você vai dizer para nós aí. Olha só, é muito interessante porque eu lembro da minha época de estudante, de residente, era muito se falava-se que a fibromialgia era um diagnóstico de exclusão. Ou seja, quando se excluía todas as causas das dores sistêmicas e não se encontrava uma causa, e aí existiam alguns pontos, né, que são pontos chamados pontos gatilho, né, que a Sociedade de Reumatologia definiu alguns pontos, juntamente com alterações comportamentais, alterações de dores em outros órgãos e sistemas, então se chamava isso de fibromialgia. E eu te digo que eu estou com, vou fazer, quantos anos? 18 anos de formado, tá? E talvez eu tenha atendido menos de 10 pacientes que o diagnóstico era realmente fibromialgia. A grande parte das vezes que o paciente chega com o diagnóstico de fibromialgia hoje aqui na clínica, eu digo que a propedêutica dele não foi esgotada. A propedêutica são os exames complementares que o médico pode solicitar para confirmar o diagnóstico. E se confunde muito os sintomas de fibromialgia com sintomas de síndrome da fadiga crônica. Tá? Existem até alguns artigos hoje que falam sobre encefalomielite miálgica, que é uma inflamação do sistema nervoso que leva a dores musculares. Então, principalmente no pós-Covid, né, Bernadette, a gente está vendo muitas pessoas hoje que tiveram Covid, que após o Covid estão sentindo dores no corpo e dizem que é uma fibromialgia causada pelo Covid. Não é. Né? Na verdade, isso é uma síndrome de fadiga mitocondrial, ou seja, uma falência mitocondrial que leva ao enfraquecimento dos ossos, dos tendões, da cartilagem, né, do sistema nervoso, dos neurônios, do cérebro, e que então leva esse quadro de dor, de astenia, que é fraqueza, desânimo, falta de energia, que então acomete essas pessoas e que não necessariamente tem um substrato fisiopatológico que é documentado na fibromialgia. Hoje existe um exame, por exemplo, que é chamado termografia, né, e já foi documentado através da termografia que existem padrões. Tem um sinal típico do manto que mostra aqui na região cervical, um trapézio, algumas alterações que são típicas da fibromialgia. E é muito raro encontrar. A fibromialgia ela tem uma outra questão que ela está muito relacionada com alterações hormonais também. Né? Então, essa questão de ser uma coisa típica de mulheres da meia-idade está muito relacionado com a questão dos hormônios. Só que existe uma confluência de sintomas na mesma faixa etária. Ou seja, a artrose, a sarcopenia, a fibromialgia, né? Ou seja, a sobrecarga psíquica que, né, o próprio climatério vai gerando na paciente quando não está em tratamento, isso pode ser confundido com fibromialgia. Né? Hoje existe um outro exame também que nós podemos utilizar, eu faço uso dele muito aqui no consultório, que é da submetilação, né, através da homocisteína e da mutação do gene MTHFR, que é um teste genético que consegue identificar, na verdade, um quadro de submetilação. Então não é fibromialgia, é submetilação, né, que muitas vezes é confundida com a fibromialgia. E a grande notícia que eu falo que é muito boa para os pacientes é que, havendo o diagnóstico correto,
e tratando-se a causa que levou a esses sintomas, né, não há necessidade de ficar tratando com remédios sintomáticos, né? Então, a fibromialgia, por exemplo, é muito tratada com antidepressivo, né? Só que os antidepressivos, eles têm inúmeros efeitos colaterais. Me recordo quando eu comecei a estudar sobre isso, comecei a ver os trabalhos e aplicar isso no consultório, chegavam pacientes, às vezes, usando 3, 4 antidepressivos diferentes, porque ia no médico, ia no psiquiatra, ia no ortopedista, e muitas vezes a única alternativa de tratamento que existia era tomar um antidepressivo. Aí não dava certo aquele antidepressivo, aumentava a dose. Com a dose mais alta não dava certo, eu associava o segundo. Aí aumentava a dose do segundo, dava certo, colocava o terceiro. Isso acontece geralmente quando se está tratando uma doença com o remédio certo e não está tendo resultado. A primeira coisa a ser feita, no meu entendimento, é dar um passo atrás e rever o diagnóstico. Que na grande maioria das vezes pode ser que o diagnóstico não esteja correto. Então esse é um ponto que é necessário ser colocado, porque hoje, por exemplo, a maioria dos pacientes que chegam para mim na clínica com um relatório falando que tem esse diagnóstico de fibromialgia e usando antidepressivos, nós fazemos a revisão de todos os exames dessa pessoa e na grande maioria, na imensa maioria das vezes, o tratamento é feito com suplementação de vitaminas, o tratamento é feito através da reposição de minerais que estão em falta, através de hormônios que estão deficientes e através do tratamento da fadiga, né? Então, se há realmente a confirmação da fibromialgia, o que é muito, muito raro de acontecer na minha prática de consultório hoje em dia, o tratamento é para um lado. Agora, se há uma outra causa que tem sintomas que são parecidos com o da fibromialgia, o tratamento padrão da fibromialgia não vai trazer resultado, né? Então, esse é um detalhe que eu acho importante a gente ressaltar. Otávio, e qual é a sua visão quando a gente fala tanto de fibromialgia como de artrose com relação à alimentação, tá? Porque você é o especialista aqui, eu quero escutar a sua opinião também, até para reforçar com as mulheres que estão nos escutando, porque a gente escuta, olha, eu já entrevistei 2 reumatologistas nesse assunto também, e elas trazem a ideia de que o açúcar, o glúten, né, o carboidrato em excesso, vão inflamar o nosso corpo, certo? E aí nós sabemos que vai subir a glicose, vai subir a hemoglobina glicada, a insulina de jejum, a gente começa a ter resistência à insulina, mas, de fato, a pessoa mudando os seus hábitos alimentares, isso pode, digamos assim, desacelerar um processo que está em andamento de artrose, de fibromialgia? Como é que funciona isso? Gente, eu vou aproveitar já aqui, né, a oportunidade. Esse assunto é muito correlacionado e não por acaso são os temas das nossas próximas 2 lives. Acontece sempre nas 19 horas. Então, na próxima semana, dia 17 de maio, vou estar aqui 19 horas com a doutora Bárbara Nicasso, que é uma médica psiquiatra, que ela vai conversar comigo sobre fibromialgia especificamente. Vamos ficar 1 hora falando só sobre fibromialgia. E na outra semana, dia 20 de maio, também às 19 horas, sempre na terça-feira, eu vou estar aqui com a doutora Thaís, que é nutricionista, vamos falar sobre dieta anti-inflamatória. 1 hora falando só sobre dieta anti-inflamatória. Então, já ficam convidadas, quem segue é só clicar aqui em cima, né, e começar a seguir, que vão ter essa oportunidade de assistir essas 2 lives específicas. Mas, para a gente já dar um spoiler desse assunto, realmente existem alimentos que aumentam a produção de citocinas inflamatórias, de interleucinas, e que fazem com que a dor seja exacerbada nessas pessoas. Então, nós sabemos hoje que as pessoas que sofrem com dores crônicas, quando elas passam a adotar uma dieta anti-inflamatória, elas têm uma redução da intensidade desses sintomas. Então, de maneira que, na grande maioria das pessoas, a remoção do açúcar, do glúten e dos derivados de leite vai trazer benefício. Isso não é uma questão que é para 100% das pessoas, mas sim, para a grande maioria, existe essa relação. Um dos exames que podemos fazer, né, que eu faço aqui na clínica, que é a dosagem das imunoglobulinas, que é a dosagem de anticorpos. Né? Um teste, nós testamos mais de 200 alimentos nessa questão, nós vemos que algumas pessoas têm uma reação maior com leite, outras têm maior com glúten, outras pessoas têm com determinados tipos de carne. Eu já peguei pacientes aqui na clínica que tinham intolerâncias a tipos de frutas, a tipos de sementes. Tive paciente com intolerância a abacate, pacientes com alergias ao alho, inclusive. Então, assim, isso tem que ser feito de uma maneira muito personalizada, né? Eu falo que, para a grande maioria dos pacientes, os 3 principais
seriam então o açúcar, o leite e o glúten, que são os principais. Com relação ao leite, né, existe um leite que tem a caseína, não é só a lactose, que é o açúcar do leite, mas principalmente a caseína, que é uma proteína do leite que gera reações inflamatórias e lesões na mucosa do intestino. Quando isso acontece, a absorção de nutrientes fica prejudicada. E aí a pessoa pode ter uma deficiência nutricional, como, por exemplo, a deficiência da vitamina D, né? Que nós sabemos hoje que na fibromialgia, inclusive, existe uma relação direta entre deficiência de vitamina D e sintomas de fibromialgia. Então, mas eu estou só dando um spoilerzinho, né? Porque nós vamos ter mais 2 lives especificamente para falar só sobre esse assunto. Já fica o convite para vocês aqui. Doutora Bernadette, tem umas perguntinhas aqui que eu não posso deixar de fazer, né? A gente está chegando aí no finalzinho da live, né? Mais uma vez, quero convidar vocês que estão aqui gostando do assunto, né? Para dar o seu joinha para a gente, clicar no coraçãozinho aqui embaixo e clicar no avião para que pessoas possam vir assistir pelo menos o final da live. Doutora Bernadette, tem uma pergunta que chegou para a gente, é o seguinte: reposição de hormônios causam câncer? Eu acho que é uma preocupação de grande parte das mulheres, né? Quando a gente fala sobre reposição hormonal, eu falei que reposição de hormônio ajuda a diminuir a dor, e é uma verdade, a literatura mostra que a reposição de hormônios, ela aumenta a massa muscular, ela aumenta a massa óssea, reverte a osteoporose, né? Inclusive auxilia na diminuição da evolução da artrose. Então o hormônio tem essas evidências na literatura, mas quando a gente vai orientar o paciente a respeito disso, muitos falam, doutor, mas eu tenho medo, porque minha irmã teve câncer, então a médica falou que eu não posso usar hormônio. Explica isso pra gente um pouquinho. Então, você veja, Otávio, na época que nós temos os níveis mais elevados de hormônios, que é na nossa adolescência, na fase madura, né, precoce aí digamos, dos 20 aos 30 anos, nós temos muitos hormônios produzidos pelos nossos ovários, pela nossa suprarrenal e tudo mais, e massa muscular, que produz hormônios também, e nós não temos câncer nesta faixa etária. Então, quando nós temos os níveis mais elevados de hormônios, nós não temos câncer. Quando que nós vamos ter câncer? Vamos pegar especificamente a mulher. Número 1, o câncer que mais mata mulheres no mundo, o que mais acomete mulheres é o câncer de mama. Número 2 vai ser o câncer de intestino e daí por diante. Então, quando se diz que hormônios causam câncer, então é a queda dos hormônios, porque a mulher começa a ter câncer de mama, principalmente acima dos 40 anos de idade. Ela vai ter antes, naqueles casos em que ela realmente tem uma genética para câncer de mama. Mãe, irmã, ou parentes muito próximos, né? Mas principalmente mãe e irmã. E a gente vai fazer a pesquisa genética para BRCA1, BRCA2 e vários genes aí para câncer de mama, e eles vão ser positivos. Então, quando essa paciente tem esta história familiar muito próxima, vale a pena a gente pedir o perfil genético para mama e ovário. Mas se a paciente não tem, e a gente vai olhar, ela está justamente nesse período, acima dos 40 anos, com quedas hormonais. E quando nós vamos equilibrar esses hormônios, nós nunca vamos ter numa mulher de 40, 50 anos os mesmos níveis de hormônios que ela tinha com 20 anos. A gente só vai equilibrar de acordo com a faixa etária dela. Mas esta mulher vai ter menos risco de câncer do que uma mulher que está com desequilíbrios hormonais. Porque o principal, por exemplo, responsável pelo câncer de mama na mulher acima dos 40 anos é o excesso do estrogênio. E muitas vezes o estrogênio sem a progesterona, que traria equilíbrio ao estrogênio. E a progesterona é protetora para o câncer de mama. Então, se por acaso hormônios realmente causassem câncer, as mulheres deveriam todas ser castradas com determinada faixa etária e não continuarem com os ovários produzindo. Porque mesmo uma mulher na menopausa, dos 50 aos 60 anos, o ovário dela ainda produz pequenas quantidades de testosterona, né, androgênios. Então,
ela continua produzindo. E a suprarrenal... Outra questão, hormônio causa câncer. Bem, a mulher entrou na menopausa, então agora não vou mais ter câncer. E não, e a mulher continua tendo câncer. E a suprarrenal desta mulher também continua produzindo hormônios. E ninguém chega para esta mulher e diz assim, olha, nós vamos ter que tirar a sua suprarrenal para você não ter câncer, porque agora você está na idade de ter câncer. Não. Então, por quê? Porque os hormônios naturais nossos, o estradiol, a estrona, o estriol, a testosterona, são hormônios protetores. Inclusive, Otávio, a testosterona, tem estudos publicados mostrando que ela é antiproliferativa para a mama. Ela induz a apoptose, ou seja, a morte celular, que o câncer é a célula que não morre, né? Então, é importante que as pessoas tenham esse conhecimento de que os nossos hormônios naturais até nos protegem de câncer. E quando nós fazemos uma reposição hormonal, que você também faz aí, que nós fazemos, nós estamos usando estes hormônios semelhantes quimicamente aos nossos hormônios naturais, porque, de uma certa forma, nós estamos protegendo vocês. Então, eu acho que esse é um dos grandes mitos, né, da questão Grandes. da área. E eu acho que cabe a nós, sim, né, esclarecer carro, né? Tem algumas, eu vou ler algumas perguntas aqui, Bernadette, só porque tem muitas perguntas chegando, um balãozinho aqui embaixo. A Tânia está perguntando se a doutora Bernadette atende Belo Horizonte. Não, né, doutora Bernadette? Mas atende online, né? Mas eu tenho várias pacientes que eu atendo online aí de Belo Horizonte, inclusive eu mandei mensagem para elas para que elas assistissem a nossa live, porque se precisarem de um médico, né, como você aí, tá? Atendo online. Muito bom. Ó, vamos pegar aqui uma outra pergunta. Em qualquer idade, a mulher pode fazer reposição hormonal? A ginecologista retirou minha reposição. É uma pergunta mais específica sobre o caso dela, né? A gente teria que avaliar o perfil hormonal, não tem como falar nessa... Não, o que eu diria é o seguinte, ó, Otávio. Em qualquer idade, se você tiver indicação, que tem mulheres, por exemplo, com 30 anos que não ovulam, e aí não menstruam adequadamente, a gente vai repor uma progesterona, ou que está com uma deficiência de testosterona, a gente vai repor um pouco de testosterona. Então, tem que avaliar o caso, né? Olha, tem muitas pessoas perguntando aqui, interessante, sobre reposição hormonal tardia. Né? Várias perguntas perguntaram. Fala um pouquinho sobre isso. Tem muita gente perguntando quando é que tem que começar, se a pessoa já passou pela menopausa e não fez reposição, se ela pode começar depois de um tempo. Fala um pouquinho sobre isso, eu vou recuperar umas outras perguntas aqui enquanto isso. Então, assim, olha, a janela ideal para a gente iniciar a reposição hormonal é até 10 anos depois da menopausa. Por quê? Porque nós ainda temos receptores nas células que vão conseguir captar esse hormônio que está circulando no sangue. Porque não adianta a gente colocar o hormônio no sangue e ele não conseguir entrar para dentro das células por falta de receptores. Como aconteceu de que muitos médicos não quiseram fazer reposição hormonal nas mulheres e demonizaram a reposição hormonal, nós temos muitas mulheres neste Brasil afora que ficaram privadas de fazer uma reposição hormonal adequadamente. E aí elas agora querem correr atrás da máquina, porque tem dores crônicas, ainda tem calores, tem insônia, dormem mal, uma qualidade de vida muito ruim. Então, a gente tem algumas técnicas que a gente faz para ajudar, digamos assim, a acordar alguns receptores ainda e você ter algum benefício da reposição hormonal. Então, eu sempre digo assim, olha, cada caso é um caso, a gente precisa experimentar e é vocês que vão nos dizer, depois que a gente experimenta fazer uma reposição hormonal, se vocês melhoraram, se melhoraram as dores, né, da artrose, da fibromialgia. Né? E muito interessante. Ó, muita gente perguntando aqui sobre questão de trombofilia, trombose. A gente começou a falar sobre hormônio, né? Pessoas que têm medo, às vezes, de usar, de fazer a reposição hormonal por causa de histórico de trombose, né, Bernadette? Eu acho que cai muito nisso que você está falando, né?
seja, usar o hormônio correto, na dose certa, né? Com a formulação correta, a combinação certa, né? Ou seja, isso é muito individualizado, né? Mas fala um pouquinho rapidamente sobre É essa bem questão. rapidinho assim, ó. Eu sempre gosto de dar o exemplo da gestação, tá? Porque na gestante, por exemplo, você tem altas doses de hormônios e você vai até muitas vezes uma paciente que está com história de aborto de repetição, você vai usar progesterona bioidêntica. Então, a pessoa que tem trombofilia e trombose não deve usar hormônios sintéticos em hipótese nenhuma, porque são eles que vão aumentar o seu risco de tromboembolismo. Eles têm inúmeros estudos que já mostraram e comprovaram. Agora, hormônios bioidênticos, eu volto para a mesma questão. Se o hormônio natural aumentar seu risco de trombose, e você já teve uma trombose, aí você teria que retirar seu ovário para não voltar a ter uma trombose, por exemplo, se você ainda menstrua. E isso não é feito, porque o hormônio natural não é o problema. O problema é o anticoncepcional oral, são os hormônios sintéticos e é isso aí. Legal. Uma coisa, você tem usado implantes hormonais para os seus pacientes aí, Bernadette? Uso bastante, muito, 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 tá? Porque É, o implante hormonal é aquele tratamento, né, que a gente consegue assim níveis mais equilibrados até para uma reposição hormonal. E principalmente pacientes muito sintomáticas, o implante devolve a vida para essas mulheres, né? é muito interessante. Pessoas que não conhecem, que não sabem os resultados, né? Falo que implante é muito interessante porque é o seguinte, ele não é a primeira opção, né, Bernadette, também, para muitas pessoas, mas quando a dose já é conhecida, os efeitos colaterais já foram testados, né, com outras apresentações e posologias, o implante ele dá uma comodidade muito grande para o paciente, né? Também. Né? Ou seja, tem um conforto muito grande. Tem uma pergunta muito legal aqui da Lucinete, perguntando se cartilagem regenera. Deixa eu responder essa daqui para ela. Ai, por favor. De cartilagem. Quando eu estava lá na faculdade, eu aprendi na auditologia que cartilagem não regenerava. E Tá. aprendi também que neurônio não regenerava. Né? E Isso. hoje, com os trabalhos mais modernos, nós sabemos que aquele conhecimento lá de 20 e tantos anos atrás, ele hoje está desatualizado. E muitos médicos trazem esse conceito lá da auditologia do primeiro, do segundo ano da faculdade até hoje. Só que acontece, a cartilagem sim possui a capacidade de regenerar, assim como o neurônio. A questão é que depende da intensidade da lesão, do grau de desgaste, né? Ou seja, é possível fazer a regeneração da cartilagem quando são lesões iniciais, quando o diagnóstico é feito, né, logo no começo. E então, através de estímulo, nós sabemos que a cartilagem tem receptor, tanto para testosterona, quanto para o hormônio da tireoide, que é o T3, quanto para a vitamina D. Ou seja, muitas vezes a pessoa que está com uma deficiência hormonal ou nutricional, né, a cartilagem tem, por exemplo, tem o magnésio, que é um cofator para a produção de colágeno. Então a cartilagem ela é feita basicamente de colágeno. Se a produção de colágeno está prejudicada, como é prejudicada uma pessoa que tem deficiência de tireoide, de ovário, né, de vitaminas, de minerais, o colágeno no corpo todo vai tá mal formado, vai estar prejudicado essa produção de colágeno. E a cartilagem, como tem muito colágeno, ela também vai se prejudicar. Então, Ô, você quer saber como é Otávio, que... Oi? dá uma colher de chá para as mulheres aí. Fale 5 suplementos, não precisa dizer dose, porque a gente sabe que cada um vai ter a dose adequada. 5 suplementos importantes para regenerar uma cartilagem. Então, eu vou falar, eu só não vou falar regenerar, porque depende da lesão, mas eu vou falar para dar suporte para a Tá, cartilagem, né? Para dar tá. suporte para a cartilagem, primeiro, o colágeno, pode ser o colágeno C2, por exemplo, né? O ácido hialurônico, hoje, nós sabemos que ele traz grandes benefícios na prevenção da progressão dessas lesões. A vitamina C, o magnésio, e nós temos a cúrcuma, que é um dos principais fatores aí como inibidores do NF-κB. Eu diria que esses aí são os principais. Mas podemos citar a boswellia, que é o olíbano, que é o frankincense, mesma coisa. Né? Nós poderia citar vários outros suplementos aí que trazem benefícios de nutrição da cartilagem. Mas eu acho que os principais seriam esses aí. Né? Deixa eu pegar aqui. Tem uma doutora, tomo tamoxifeno. Sinto muita fome. Pode ser para o tamoxifeno? Eu não sei dizer a respeito dessa questão de fome associada com o tamoxifeno. Você tem alguma experiência com isso? O tamoxifeno costuma alterar os níveis de glicose, de colesterol também. Então,
Pode ser, né? Pode ser, sim. Pode ser relacionado a esse medicamento aí que muda um pouco, até porque o fígado, né, vai estar sendo afetado, né, por esse medicamento aí, e aí muda muitas coisas aí no nosso corpo, tá? Qual Muito é o legal. melhor magnésio para a cartilagem? Então, nós temos o magnésio, eu falo que é o magnésio quelado, né? Muitas pessoas usam o magnésio sob a forma de cloreto de magnésio, né? Tem vamos falar assim, uma, uma impressão de que usar o magnésio PA, que é o magnésio para análise, que ele é 100% de pureza, que ele seria melhor, mas isso não é verdade. O cloreto de magnésio, por exemplo, ele tem uma questão de ele entrar muito rápido na célula, mas ele sai muito rápido da célula também. Então, Tá. nós podemos usar o magnésio, ele tem função no músculo, ele tem função no sistema nervoso e tem função na cartilagem. Eu faço uma combinação de 3 magnésios quelados. Eu uso o bisglicinato, o dimalato e o treonato, que aí eu tenho suporte para o músculo, para o nervo e para a cartilagem. Eu também uso os três, viu? Ó, isso aí. Eu acho que é o E melhor. isso Pessoal, aí. bom, eu acho que por hoje está muito legal. Doutora Bernadette, fala um pouquinho aí para quem quiser saber mais sobre o seu respeito do seu trabalho, como é que, né, fala com você, como é que as pessoas podem, se quiser tirar alguma dúvida aí em direct, ou de repente entrar em contato com a sua equipe aí da assistência aí, né, para poder Isso. querer uma informação mais, vou falar assim, que tem muitas perguntas que você entraram aqui que são perguntas individuais e personalizadas. A gente não tem como esclarecer perguntas individuais numa live, mas se uma pessoa que quiser, olha, eu quero que você faça uma análise do meu caso especificamente, como é que as pessoas podem te contactar para poder ter mais informações? Então, assim, a análise de um caso específico tem que ser numa consulta, né, Otávio? Ou numa consulta presencial ou numa consulta online. Graças a Deus, a consulta online hoje em dia já foi reconhecida, né, pelos nossos órgãos aí que estão, né, acima de nós na medicina. Então, nós podemos fazer a avaliação de cada caso em consultas, né? Mas vocês podem seguir meu Instagram também, que é o @Bernadette Nonemacher, né? Que o doutor Otávio já colocou aí previamente também. E nós estamos todos os dias trazendo informações importantes nessa área da ginecologia integrativa, funcional, né? E também eu atendo aqui em Porto Alegre presencialmente, tanto na Clínica Sorrentino, como no Instituto Burman e Bastos. E estamos aí disponíveis, né, para ajudar quando for. E todo domingo de manhã, Otávio, eu faço uma meditação ao vivo, online, porque é muito importante as mulheres meditarem para baixar os seus níveis de cortisol, para se equilibrarem, porque é corpo, mente e alma, né? Essa é a mensagem que nós damos aí. Meditação é vida. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar de meditação, achei que eu nunca fosse ser capaz de meditar. E hoje eu não consigo. Hoje eu falo que hoje eu não sou capaz de não meditar, né? Viu? Porque para as pessoas é interessante que eu venho de uma formação familiar muito religiosa e a gente às vezes interpretava a meditação como se fosse uma coisa de religião oriental, né? Porque os É. orientais eles têm hábito, né, de meditar. Os budistas, os hindus, eles têm isso como um hábito diário. E uma coisa, uma certa vez, um professor meu, num curso que eu fazia, me falou assim: Otávio, por que você não faz meditação? Eu falei assim: não, tá doido, ficar perdendo tempo meditando, não. Meu Deus, como o dia que eu não medito, eu não consigo fazer nada. Então eu preciso meditar para conseguir fazer as coisas, né? E é interessante que uma questão sobre meditação, só para falar aqui que eu particularmente eu recomendo, né, para as pessoas que ainda não experimentaram, que experimentem, vem na live da doutora Bernadette aí no domingo de manhã para ver como é que é, sentir um pouquinho dessa energia que eu acho que é fantástica, né? Que meditação ela tem uma questão hoje para mim que eu aprendi durante uma prática, que ela se difere da oração, né? Um pequeno detalhe, né? Que a oração é quando eu falo com Deus, né? E a meditação é quando ele me responde, né? Você vai Então, escutar, você vai escutar porque você é um Deus, né? Jesus diz para nós somos, vocês são deuses. Então deixe brilhar a sua luz. Quando você se conecta
com a sua essência maior, com o seu eu superior, que tem Deus dentro dele, você vai estar, de uma certa forma, se libertando do ego, de tantas coisas aí que nos atrapalham, né? E isso faz a Exato. nossa caminhada muito melhor, né, Otávio? Mais leve, com Exato. mais amor para os nossos pacientes, com mais alegria. E você falou também dos neurônios, né? A meditação está comprovada cientificamente, ela faz novas conexões neuronais e regenera e cria novos neurônios em determinadas áreas, né? Então, isso tem estudos, inclusive, de ressonância magnética funcional, né? Para as pessoas que acham que é uma coisa mística. Não é mística, é cientificamente comprovada. Inclusive dores crônicas, tem estudos em dores crônicas onde a meditação diminui dor. É isso. Pessoal, então vamos fazer uma live só sobre meditação, então. Ficar próximo aí. Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, que, né, passaram essa hora comigo e com a doutora Bernadette. Foi uma honra, um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho dessa nossa experiência de vida, né, Bernadette? Esse nosso propósito que se uniu aí durante a nossa caminhada. E vou mais uma vez reforçar o convite, né? Toda terça-feira, às 19 horas, eu estou aqui com um convidado especial falando sobre questões que vão poder ajudar as pessoas a melhorarem sua qualidade de vida. Então, na próxima terça-feira, 19 horas, eu vou estar aqui com a doutora Bárbara Nicásio, médica psiquiatra. Nós vamos conversar sobre fibromialgia. E na outra semana, dia Muito 20, bem. vamos falar sobre dietas anti-inflamatórias. Espero que cada um de vocês. Vai ser uma honra, uma alegria enorme estarmos presentes por mais uma hora. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Um beijo, obrigada, hein?